Bom, estou aí na ação do novo livro, né? E a gente resolveu dividir ele em partes. E a parte um, e eu falei isso no grupo aberto, é um pavilhão em que a gente está trabalhando da seguinte maneira. Cara, peraí. O pavilhão da discussão do digital é lá atrás, é o segundo. Mas primeiro você tem que passar por esse aqui. O que é esse pavilhão? Que eu vou chamar de epistemologia dos fenômenos. Como é que nós conhecemos fenômenos? E se a gente vai analisar todas essas abordagens que estão acontecendo, eu começo na antropologia do fenômeno e na anatomia do fenômeno. É um pavilhão com duas partes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: qual é a natureza desse fenômeno, a essência, a natureza do fenômeno? É um fenômeno o quê? Cósmico? Vegetal? Animal? Que tipo de fenômeno é? Então você vai pegar, por exemplo, o pessoal que fala que é uma revolução industrial. Tem gente que aqui era apaixonado pelo Lalux, que falava, é que a gente agora estamos vivendo uma mudança cósmica, uma mudança de percepção, que agora a gente vai pegar conceitos da física, né? Que a gente vive num mundo quântico, e aí essa visão quântica vamos trazer para cá. Quer dizer, aí começa uma série de viagens, zodiacais, inclusive, que você não consegue trabalhar a natureza. Eu fiz hoje nesse artigo. Uma máquina de raio-x, ela permite ver os ossos. Uma máquina do DNA permite ver o DNA e a perspectiva de problemas que a pessoa vai ter. É óbvio que uma máquina do DNA, que é uma coisa central, eu não posso encarar o mesmo impacto disso na medicina do que uma máquina de raio-x, que provavelmente vai ter impacto apenas na ortopedia e em algumas outras variações. E a do DNA impacta toda a medicina. Por quê? Porque eu me aproximo de algo vital do sapiens, que é o DNA. E o osso é algo periférico, é mais periférico do que o DNA. Então, quanto mais vital, quanto mais central é a mudança, mais impacto ela vai ter em toda a sociedade. Então, se eu tenho uma tecnologia que ela é responsável por como eu me informo, como eu conheço, como eu interajo, como eu decido, é óbvio que se eu tiver uma aproximação com essa tecnologia, esse tipo de tecnologia vai ter um impacto muito maior na sociedade, como se fosse a máquina de teste de DNA, do que o raio-x dos ossos. Mas isso a gente precisa, para poder enxergar desse jeito, a gente tem que antes ir para o pavilhão da epistemologia dos fenômenos. E a gente não vai. Aí você vai ver, quando a pessoa diz, isso aí é uma revolução industrial, é a sociedade do conhecimento, sociedade da informação, agora chegou a realidade quântica, essas coisas todas, isso tudo é porque a pessoa não está usando as ferramentas adequadas. Com a epistemologia dos fenômenos, ela bem estruturada, organizando direitinho, a gente consegue enxergar os erros de todo mundo, inclusive agora, recentemente, do próprio McLuhan. Porque o McLuhan, quando ele analisa isso aí o Palhano tem falado bastante aqui, né? Mas quando o McLuhan organiza a sociedade, ele pensa a mídia numa determinada mudança de subjetividade, mas ele não consegue enxergar que aquela mudança de subjetividade vai ter um impacto na sobrevivência. Aí a gente caminha para a antropologia cognitiva e não para a antropologia da sobrevivência. Porque a gente está falando de algo que modifica a forma de sobreviver. Não é uma coisa periférica. Não é uma máquina de raio-x, é uma máquina de DNA. E aí a gente começa a trabalhar. Esse conceito de epistemologia dos fenômenos, que apareceu ontem, é interessante, né? Como a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma revisão da epistemologia dos fenômenos para depois, então, chegar no digital. O que vocês dizem? Você está ouvindo esse áudio foi produzido em março, colocado disponível só em julho, a partir de julho. Então, vem fazer a formação completa que você vai participar dos debates do Grupo Sênior todos os dias. O que você me diz? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608
6422. Nepô, quero ser bimodal.